Estamos de volta com o nosso TV é Ciência, hoje discutindo e conhecendo um pouco mais sobre preconceitos e homofobia. Pode ser dito como aversão a homossexuais. O assunto tem levantado vários debates e muitas ações na justiça contra o preconceito que ainda existe em nosso país. Então vamos à segunda parte da reportagem de hoje com Susana Killer, que conversou com especialistas e pesquisadores para tentar entender um pouco mais sobre as raízes do preconceito que ainda existe em nossa sociedade. Professora universitária, Ana Beatriz conta que no dia a dia não costuma sofrer com preconceito por causa de sua orientação sexual. Mas o que mais me chamou a atenção ao longo da minha vida foi no hemocentro da cidade de Vitória. Me solicitaram se eu podia doar sangue, eu prontamente me prontifiquei, fui até o hemocentro. E depois da entrevista, ao falar a verdade que sou homossexual, me foi negado o direito de doar sangue, como se todo homossexual ele fosse promíscuo. E eu fiquei muito triste com isso, me senti profundamente magoada com esse tipo de coisa, porque você ser homossexual não significa que você tem uma vida completamente promíscua, que você não tem uma relação interessante, enfim. Eu que tenho uma relação de 15 anos, sou monogâmica e eu fiquei muito chateada com isso. Foi muito constrangedor para mim. Agora você disse, né, dessa relação que você tem uma relação estável, né, que já dura 15 anos, mas ela não pode ser reconhecida legalmente porque a legislação brasileira ainda não prevê esse tipo de caso, não aceita esse tipo de caso, né? Mesmo assim, vocês tentam se respaldar de alguma maneira. Como é que é isso? Exatamente. Nós procuramos um cartório. No cartório que nós procuramos, nós fomos até pioneiras, nós fizemos uma escritura pública de pacto de convivência homoafetiva no ano de 2008. Isso nos respalda perante a sociedade? Não, porque a nossa união não é reconhecida pela sociedade. Aí existe uma tolerância maior, mas não nos respalda. Legalmente, não estão totalmente respaldadas, mas é como se deixasse para a sociedade, na falta de uma ou de outra, nos respalda a nossa vontade de que tudo que nós construímos ao longo dos 15 anos, que fique para outra pessoa, para a companheira no caso, né? A professora diz que houve avanço no que diz respeito aos direitos dos homossexuais, mas que ainda há muito para ser conquistado. Eu me sinto afrontada pela Constituição brasileira, onde ela diz que todos têm direitos iguais. E o meu direito é cerceado só porque eu sou homossexual. Então eu não tenho os mesmos direitos. Eu pago imposto como todo mundo e eu não tenho os mesmos benefícios que todo mundo. Então a gente tem que procurar, e já houve um avanço com a sociedade brasileira com relação à tolerância, mas ainda precisamos de muito mais. Ainda não é o suficiente. Essa escritura só nos deixa respaldada não perante a sociedade. Eu não tenho muito tipo de problema com relação a isso, mas sim para questões legais. As teorias de gênero também podem nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o fenômeno homofobia. Eu estou aqui com o Luiz Cláudio, que é professor e pesquisador sobre o tema. Luiz Cláudio, explica para mim o que são as teorias de gênero. Bom, as teorias de gênero é um arcabouço importante defendido pelas feministas, né, ao longo dos mínimo de 40 anos, né, que elas vêm pesquisado, né, no campo da historiografia, da antropologia, da sociologia política e da própria literatura, né, a respeito desse aspecto da cultura masculinista, né, ou poderia, melhor dizendo, a cultura machista da nossa sociedade, né, principalmente as sociedades ocidentais, nos seus diversos grupos, né, com relação à dominação das mulheres. I believe that more than ever before that there are evil forces round about us, even perhaps disguised as something good, that would want to tear down the very foundation, the family unit that holds America together. Né? E a princípio, né, um conceito tão importante como o conceito de gênero que fala, né, dos
significados culturais construídos a partir dos órgãos, né, da identificação dos órgãos genitais das pessoas, né, que faz com que a gente classifique enquanto masculino ou feminino, então homens e mulheres, né, para entender um pouco dessa dinâmica de opressão das mulheres, com a evolução dos estudos, né, de gênero, a gente consegue entender como que isso afeta na identificação do sujeito homossexual, do sujeito travesti e de que forma isso cobra desses sujeitos um desempenho, né, condizente com o seu órgão genital que não permita que eles tenham um desempenho diferente, né? Agora, como é que se dá essa construção de um gênero, né, ao longo da vida de uma pessoa? Então, aí já entra no campo da psicologia, né? Nos primeiros anos, né, do processo de identificação, né, de formação da identidade da criança, né, e no lugar onde ela vive, né? Porque gênero, né, como eu falei para você, como é uma construção, ela muda, ela é ressignificada o tempo todo, né, o masculino e feminino, né? Hoje o masculino você usa brinco e isso não dá ideia de feminilidade para o homem, né? Depila-se o buço, depila-se, né, as axilas, isso não é mais feminino, né? Então isso é mudado na cultura, né? E a criança, né, lançada no mundo, ela vai aprendendo essas noções, né? E ela vai se identificando ou não. Então é um processo muito interno da formação da identidade. Promises to protect our children from these gay perverts and pedophiles who recruit our children to participate in their deviant lifestyle, including the ones who do it in our public schools. The time has come for us to root them out. Segundo dados da Associação de Gays do Espírito Santo, no ano de 2010, 26 pessoas foram assassinadas e foram vítimas de homofobia, né? Eu estou aqui com a Leíse, ela é coordenadora das políticas de promoção da diversidade sexual da Prefeitura de Vitória. E, Leíse, esse número pode ser bem maior, né? Por que isso? Esse dado não é oficial? Porque não se tem um dado oficial das vítimas de homofobia? Bem, a principal dificuldade para a construção de um banco de dados oficiais é justamente o poder público reconhecer as práticas de crimes motivados pelo ódio contra um homossexual. O levantamento que a AGES faz, assim como o Grupo Gay da Bahia, que faz levantamento de dados nacionais, eles são dados levantados por entidades da sociedade civil, né, entidades ligadas à luta pelo movimento homossexual, pelo movimento LGBT, mas você não tem dados do ponto de vista da Polícia Civil, né, do Ministério da Justiça, da Secretaria de Segurança do Estado, relacionado aos homicídios praticados. E se a gente for parar para pensar que sobre esses dados, você tem um processo de medo de denunciar a violência que você sofre, a gente pode imaginar que tem um número muito maior de pessoas que são agredidas, que são espancadas, até mesmo que são assassinadas e que não conseguem ser registradas, né, nos boletins de ocorrência. Essa coleta é feita de maneira muito informal, né, através de análise midiática, né, de jornais. Como é que é isso? Os levantamentos de dados, eles seguem, tanto das duas entidades, eles seguem um critério, né? Há um levantamento feito por matérias de jornais, mas há também um levantamento feito assim, por pessoas que acompanham a entrada de homossexuais em hospitais, em DMLs. É feito esse levantamento, mas ele é um levantamento muito mais da entidade civil, né, que tenta se organizar para levantar esses dados do que, né, de um banco de dados de registro, né, do Estado. Atualmente está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que torna crime a homofobia. É uma esperança de tentar coagir a injustiça e a violência contra homossexuais. Eu acho que é importante dizer que não é só uma lei que vai reconhecer a existência do homossexual. A gente tem aí uma história de negligência, de simplesmente preconceito praticado contra a população homossexual, né? A lei, ela constata uma coisa, que tem pessoas sendo mortas pelas simples condições de ter uma orientação sexual diferente do padrão hétero. E o que está mais colocado
é que, por exemplo, nacionalmente a gente tem a cada 2 dias uma morte de um homossexual. O que está muito colocado é que as pessoas que praticam crimes de homofobia, eles praticam pela segurança de que nunca vão ser responsabilizados pelas pessoas que eles estão enterrando. Então, garantir a aprovação da lei, ela tem um efeito material, que é justamente criminalizar essa prática, assim como foi feita na questão da violência contra a mulher, no próprio racismo. Ela criminaliza, ela reconhece que essa prática é uma prática ilegal, nociva às pessoas, e outra, ela nos ajuda a pressionar o poder público a realizar políticas públicas para reconhecer a população que hoje é socialmente marginalizada. Depois da reportagem, você sabe, é hora de dar uma checada no nosso radar científico com Adriele Loretti. Olá! Termina na próxima quinta-feira o prazo para envio de resumos e trabalhos para serem apresentados na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência deste ano. O evento, que é aberto ao público, acontece de 10 a 15 de julho em Goiânia. As normas de inscrição e submissão de resumos estão no site www.sbpcnet.org.br. E o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Vitória está com o edital aberto para a seleção de 10 bolsas de mestrado. A bolsa no valor de R$ 1.200 para os cursos de pós-graduação estrito sensu oferecidos pela UFES e IFES. Os interessados têm até o dia 25 de abril para entregar suas propostas e documentação. O edital completo pode ser conferido no endereço www.cdvvitoria.com.br. E amanhã acontece o primeiro encontro dos municípios e meio ambiente do Espírito Santo. O evento é aberto ao público e começa às 8 da manhã na sede do Sindifé, no bairro Santa Luzia, em Vitória. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pela internet. A ficha de inscrição e outras informações estão no site www.andesa.org.br/meioambiente. Nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Dê sua opinião e ajude a gente a escolher os próximos assuntos do TV é Ciência. Nosso e-mail é esfazciencia@yahoo.com.br ou tvesciencia@yahoo.com.br. Você também pode assistir de novo esse programa ou outras edições anteriores na internet. Nosso endereço é www.videoearte.com.br. Tudo de bom para você e até nosso próximo encontro.